Tá maravilhoso. Ele saiu. Mas, Aí ué, é foda. Ué. Mas, ué, Do nada. né? Boa noite, meus queridos alunos. Nós vamos agora para a nossa primeira aula de geografia desse ano, né? Então, esse ano aqui foi um ano bem diferente para a gente, né? Porque muitos falam assim, pô, professor, não aprendi nada, mas de repente, assim, quando você começa a falar com o professor, te dá alguns insights de algumas coisas que você chegou a assistir. Muta aí, Agatha, muta que tá saindo som aqui. E você lembra de alguma coisa que você viu ano passado, alguma coisa que você assistiu, mas é muito diferente daquela época que você estava na classe. Você fica muito inseguro, né, de falar, de saber se está certo, mas eu vou tentar, sei lá, mostrar para vocês que não é difícil. É um exercício que a gente chama de autodidatismo. Ou seja, quando você aprende a ler e a escrever, e você começa a ler um livro, você aprende lendo o livro. Isso é autodidatismo. Então, essa interação que existe na internet hoje, né, no sistema online, e agora nesse sistema híbrido, é justamente você complementar a aula agora, né? O professor abordar de forma diferente aquele mesmo assunto. Se eu bem lembro, né, a aula do professor tratou do sensoriamento remoto, lá do CMSP, tratou do sensoriamento remoto, e nós vamos falar do que é isso. Só que não falou só disso, não. Ele falou dentro de um contexto histórico de quando e por que surgiu esse sensoriamento remoto, né? O que é sensoriamento remoto? Quando a gente fala assim de controle remoto, o que é? A televisão está lá, você está aqui, controle remoto, você consegue conectá-la, né? Passar informação para ela. Então, quando a gente está remotamente, a gente está longe do lugar. Nós agora, por exemplo, nós estamos tendo uma aula remota, distantes, né? Mas as informações estão chegando aonde ela tem que chegar. Isso daí é o que a gente chama de remoto. Agora, o sensoriamento é quando você vai buscar as informações, você vai sensoriar, você vai, digamos assim, registrar o que está ali. Esse registro gera imagens. E essas imagens é que são aproveitadas. Essas imagens pode ser de muita coisa. Imagina só que o homem hoje ele tem satélites em Marte, né? Ele está conseguindo chegar em Marte. E antes de pousar, os satélites mapearam Marte, né? Sensoriaram tudo ali. Então, tem todas as informações topográficas, por exemplo, do terreno. O que é topográfico, professor? É o que é alto, o que é baixo, onde tem depressão, onde tem planície. Vai te registrar como que é o lugar. Lá em Marte a gente tem, agora imagina só na Terra. Na Terra, esses satélites, eles ocupam, né, são equipamentos que são lançados no espaço e tem um objetivo de ficar como que se fosse monitorando a Terra, saber o que aconteceu, aonde está a água, onde tem satélite para tudo, desde transmissão de dados na internet. Então, o ser humano evoluindo, né? Falou ali, é a evolução do ser humano, professor. Então, né? É aquela grande dúvida, né? O que a gente vai falar quando a gente vê uns comportamentos assim que fala, não pode ser isso aí, acho que não, ele ficou para trás, né? Mas, digamos assim, é uma evolução da forma como que o homem lidar com o meio em que ele vive, né? Isso daí é a tal da geografia. É bem isso mesmo. Daí, o que acontece? Nós vamos hoje falar a respeito desse sensoriamento. Então, a grosso modo, como eu estava falando, são equipamentos que visam o quê? Mapear a Terra. E isso tudo é transformado em mapa. É tudo transformado em informação. E essas informações, para que elas se prestam?
Esses satélites começaram a surgir depois da Segunda Guerra, né? Por quê? Porque você tinha lá os americanos, capitalistas, e os soviéticos, né? Tudo comunista. E daí, o que aconteceu, gente? Tanto o capitalista como o comunista queria saber as informações um do outro. Então, eles lançavam satélites que fotografavam, filmavam e mandavam essas informações para o outro, né? Então, era uma guerra de informações. Junto com isso, surgiu o quê? A tal da corrida espacial. Primeiro homem na Lua, né? Esse desafio de explorar o espaço. E daí, gente, de lá para cá, só avançou. Pode ter certeza. A única pena que eu acho de tudo que aconteceu com relação a essa evolução sensorial, né, de controle sensorial da Terra, né, um mapeamento, foi justamente que a gente conhece mais do espaço do que do mar, do fundo do mar. Tem lugares no oceano que a gente nunca sequer visitou. Quem sabia disso aqui? Vocês já ouviram falar disso? Tem profundezas no oceano que o homem nunca explorou. Só que, vendo de cima, o homem já... Ah lá, o João está falando que já sabia. A gente conhece menos o fundo do oceano do que o espaço. Conhece Marte, gente, não conhece o espaço. Imagina uma coisa absurda, né? O homem, ele quer, sabe... Você já viu subir uma escada? Não quer subir de um degrau, ele quer pular de 3 em 3 para ver se dá certo? Uma hora dá errado. Pensa só, pular degrau não adianta. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o texto que vai estar disponível para todo o segundo ano, tratando desse assunto. Como que é que falou aí? Tanto bicho? Deixa eu ler ali. Calma lá. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Aqui. Eu também. Sabe que eu conheço um projeto lá no litoral, né? Chama Projeto Tamar. Né? Os caras cuidam das tartarugas, né? Tem toninhas, né? Toninhas é que nem um golfinho. Trabalhar com o oceano é uma coisa divina também, sabe? Se um dia você pensar em fazer alguma coisa na faculdade, fazer uma matéria que chama oceanografia, vira o Jacques Cousteau. Imagina. Jacques Cousteau foi um explorador do mar. Bom, mas vamos lá. Eu estou aqui para partilhar para vocês essa guia aqui, e essa guia, ela vai estar trazendo para vocês o texto. Veja só. Esse texto aqui eu tirei do Mundo Educação. Veja só. Sensoriamento remoto. Está todo mundo conseguindo ver a imagem que deveria estar saindo aí? Está todo mundo conseguindo ver desse lado aqui, ó? Eu tô vendo. Sim. Legal. Então, vou dar uma passada no texto. Não vou ler todo o texto, porque, de repente, vocês não vão precisar de toda essa leitura. A perguntinha ela é muito fácil, só que ela é capciosa, e eu quero que vocês acertem. Né? Por quê? Porque tanto essa nossa fala, essa nossa interação que está acontecendo aqui, já está contando ponto para vocês, porque vocês demonstraram que são capazes de se conectar, são capazes de responder um formulário, são capazes de responder um e-mail, são capazes de instalar o CMSP, tudo isso daí conta, né, para vocês, esse tipo de coisa, esse tipo de interação já conta. Só de você ter conseguido se conectar, já está contando para vocês, entendeu? E isso tudo é aprendizado, gente. Então, quando você fala assim, não aprendi nada, não. Você está aprendendo. Você está aprendendo. Né? Antes da gente conseguir fazer redação, a gente tem que aprender a pegar no lápis. E é o que está acontecendo com muita gente. Né? Só que tem muita gente que já sabe muito, né? Vamos lá para o texto. Nesse texto que está aqui, está assim, ó. O sensoriamento remoto é um emprego de imagens da superfície da Terra para a realização de estudos. Ele refere-se à obtenção de informações sem o contato direto entre o pesquisador e o equipamento e o objeto de estudo. É aquele negócio. Eu boto o meu satélite lá em Marte
e consigo saber o que está acontecendo lá em Marte, né? Hoje em dia tem aquele negócio, né? Tem uns camaradas que também parece que ele tem um satélite também, né? Onde ele tá, ninguém pega, olha, liga pra comadre, fala, vi fulano no bar. É o sensor, filho. Meu Deus, meu carro, por exemplo, ele tem rastreador. Mas vamos lá. Primeiramente, essa técnica era utilizada através de fotografias aéreas tiradas a partir de balões, já no século XIX, sendo atualmente instrumentalizada preferencialmente por satélites e aviões. Hoje em dia, eu quero que vocês, alguém aqui, vamos ver. Daí eu não vou ler tudo não, tá? Acho que com o que eu estou falando aqui já dá para fazer a questão. Eu quero saber de vocês assim, hoje em dia, como que a gente tem uma forma fácil de conseguir imagens aéreas? Quem daqui é capaz? Olha só como essa tecnologia chegou no Google, mas você não conseguiu a imagem. Essa imagem alguém conseguiu e disponibilizou para você, você mesmo. O que você usaria para conseguir uma imagem aérea? Com drone fica fácil. Ah lá. É isso, gente. Quem imagina, gente, ó, quem imagina que a coisa de 5 anos atrás você falaria que drone, né? Quem já não viu um drone de perto? Uma coisa que era, sabe, há 10 anos atrás era uma coisa inimaginável estar à mão de todo mundo. Isso daí para que é? Justamente uma forma de ver a vida do vizinho, rastrear, é aquele negócio que eu falei para você mesmo. Né? Então, como alguns disseram, né, a evolução da tecnologia, né? Só que o homem nem sempre a cabeça dele evolui. Mas vamos lá. Continuando nossa leitura, com o tempo, as técnicas foram evoluindo cada vez mais, passando pelo uso de aviões com sensores que operam em elevadas altitudes, para registrar o máximo de informações sobre a superfície, além do uso atual dos satélites, cada vez mais avançados tecnologicamente e tecnicamente mais preciso. Ô, gente, eu parei aqui, tem que parar aqui. Ó, no texto vai falar, né, do aerofotograma, que é aquelas imagens de satélite, ó. Tá vendo a imagem lá quando tira aquela imagem de satélite? Nem dá para perceber. Bom, tem um texto. Vocês vão ficar... Quando for na semana do texto, eu quero que vocês leiam o texto, né? Por isso que eu não estou afim de... Ó, o satélite, ele tem mais ou menos essa aparência, é meio que um caixote. Só que tem mais ou menos o tamanho de uma geladeira, tá? Digamos assim. E tem um preço bilionário para conseguir colocar ele em órbita. Eu quero que vocês assistam agora essa aulinha aqui. Nessa aulinha, eu acredito que vocês vão entender a respeito do sensoriamento remoto. Eu escolhi esse texto e esse vídeo justamente porque ele sintetiza tudo que precisa saber. Ó. 5 minutos e 39, e desses 5 minutos e 39, talvez não chegue a 5 minutos, tá? No final, eu já disponibilizo para vocês o Forms, tá bom? Vamos lá. Que é sensoriamento remoto. Mas que diabos é isso, hein? Vou aprender agora. Não é um tema tão recorrente em prova, mas aparece com alguma frequência, né, cobrando como é que se produz imagens mais modernas. Sensoriamento remoto, como o próprio nome indica, sensoriamento é o ato de sensoriar, são as técnicas que sensoriam. Quando pensamos nos nossos sensores são visão, olfato, paladar, no caso do sensoriamento remoto, é o imageamento remoto, à distância. Isso é feito, então, basicamente por 3 grandes equipamentos. Os satélites, as fotografias em aviões, que a gente vai chamar de aerofotogrametria, e os radares, ou às vezes os sonares, né? Esse imageamento à distância, essa técnica de sensoriamento remoto, produz mapas topográficos. Mas o que são esses mapas topográficos? Eles representam a dimensão da superfície terrestre, posicionamento, acidentes geográficos, bem como as construções humanas na superfície. Normalmente em escala cartográfica grande, que vai se estender de 1 para 10 mil a 1 para 100 mil.
Esses equipamentos usados no sensoriamento remoto, sejam as fotografias aéreas, a aerofotogrametria, os imaginamentos via satélite, o radar e o sonar, foram bastante desenvolvidos em um período histórico específico. Eu queria te perguntar se você sabe qual é esse período. Acertou quem disse período da Guerra Fria. Vale lembrar que na Guerra Fria, aquela competição bipolarizada entre Estados Unidos e União Soviética, houve uma grande evolução nos meios de comunicações, transportes, bem como para espionagem, por exemplo, né? Vale destacar que o primeiro grande projeto de lançamento de foguete para satélites foi o projeto Sputnik, do final da década de 50, pelos soviéticos, ganhando a primeira etapa da corrida aeroespacial. A partir de então se inaugurava um cenário em que eu lançava para o espaço os elementos, os instrumentos imagiadores. E aí de lá para cá, a gente sabe como é que virou, não é? Hoje nós temos uma gama quase infinita de imagiamento à superfície, sejam por satélites orbitais que orbitam ao redor da Terra, sejam satélites imagiadores, sejam satélites de comunicação, e aí vai em diversas aplicações. Bom, alguns países se destacam, né, no domínio dessas tecnologias de sensoriamento remoto. Os Estados Unidos, os países europeus, né, assim como a China hoje aparece como um grande destaque, além da Rússia, né? Esses satélites imagiadores, eles então imageiam, fazem imagem da superfície terrestre, e todas essas informações vão para um banco de informações digitais, que a tua prova pode chamar esse banco de SIG, Sistema de Informação Geográfica. Vale lembrar também que esses satélites trabalham normalmente além do campo do espectro visível, além do comprimento de onda do espectro visível. Ele trabalha com imagens de ultravioleta, com imagem de infravermelho. Mas, Bruno, como é que eu vou visualizar imagens que estão no campo do espectro invisível? Eu poderia pegar essa frequência de ondas, né, de energia, e converter em uma faixa de espectro visível. Por exemplo, eu poderia converter imagens de infravermelho em cores RGB, Red, Green, Blue, dando aquela imagem que você pode visualizar, né, essa imagem produzida em cores visíveis. Quando as provas de vestibulares elas exploram essa parte que envolve imaginamento, né, imagem de satélite, fotografias aéreas, algumas aplicações são interessantes. Por exemplo, no Brasil, uma grande aplicação desse tipo de imaginamento é para controle de desmatamento, é para focos de incêndios e queimadas, é para analisar crescimentos urbanos, mudanças climáticas. Então, eu vou imaginando e analisando a atmosfera, por exemplo. Uma curiosidade que aparece em texto quando está ligado ao tema Guerra Fria é que imagem é poder, mapa é poder. Há uma curiosidade interessante em relação à União Soviética, que na época da Guerra Fria, produzia mapa por imagem de satélite, produzia esses imaginamentos, muitas vezes escondendo algumas cidades estrategicamente. Essas cidades que não apareciam nos mapas, mesmo para os soviéticos, eram chamadas de cidades fantasmas. Ou seja, havia uma estratégia de mostrar o que queria mostrar e esconder o que se queria esconder. Ou seja, o mapa tem muito poder. Então, eu te convido a fazer uma exploração na internet dessas imagens. Procura, por exemplo, o projeto Landsat, né, que é um projeto norte-americano. As imagens que o Brasil utiliza por meio do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou mesmo o INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Você vai ter uma quantidade grande de informações de imaginamento via satélite, de fotografia aérea, seja de desmatamento, seja de climatologia, e você pode brincar à vontade. Tamo junto, é nóis. Voltei. Então, vocês viram então que ele dá uma ênfase assim, né, muito assim do uso dessas imagens, né? Para que é usada essas imagens? Eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de acessar o Google Earth. Né? O Google Earth é um aplicativo do Google também, que é quase igual ao Google Maps, só que o Google Earth ele pega um planeta Terra, ele gira e ele consegue trazer a imagem de cidade a cidade, olhar o bairro, olhar a rua, né, em imagens de satélite. Todos vocês já sabem fazer isso, já viram fazer isso, alguém fazer isso? Quem já viu, ergue a mãozinha. Não vai me responder nada, só ergue a mãozinha, tá aí no seu celular. Ah lá, ó, tem bastante gente que já viu. Abimael, já viu?
A Michele não. Mas eu vou dar um jeito. Gente, quando eu dou aula no 6º ano, eu até consigo colocar o Google Earth aqui e mostrar para ele. Eu posso fazer isso também, né, para a gente ter essa noção, dar essa noção para vocês, que é muito bom também, tá? É muito bom conseguir fazer esse tipo de coisa. E eu queria falar disso aí, porque quem já conseguiu esse acesso vai confirmar isso que eu estou falando. Existe nesse Google Earth algumas cidades que a gente não consegue acessar. Algumas cidades que não conseguem acessar. Por exemplo, aqui no Brasil, Paulínia. Alguém daqui imagina por que não temos fotos aéreas de Paulínia, que é aqui do lado de Campinas? Alguém consegue? Às vezes não foi possível fazer o mapeamento ainda? Não, imagina. Os caras já fizeram mapeamento até do deserto do Saara. Imagina, no Google Earth você acha a imagem lá do Saara, você vê os oásis. Eles não têm autorização igual da Alemanha? Calma lá, deixa o Abimael falar, Vinícius. Fala, Abimael, que saiu no meio. É que nem uma cidade fantasma. Fala. Autorização? Como? Eles não têm autorização? Não tem, mas por quê? Por quê? Também não sei, eu ouvi falar que a Alemanha também não deu autorização. Não. Tem imagens aéreas da Alemanha, da Tchecoslováquia, da Rússia, da China, do mundo inteiro tem. Só não tem dessa cidade, por exemplo, que nem Paulínia, porque a Paulínia ela é um polo petroquímico, onde tem refinaria de petróleo. Então, se você vai atacar um país, você primeiro vai destruir o quê? Portos, aeroportos, refinarias. Então, as leis do país já não deixam que você tire foto aérea de uma refinaria. Entendeu? Então. Por isso que o mapa e as imagens, que nem ele fala lá, é poder. Por isso que é poder. Entendeu? Agora, da nossa casa, eu quando dei aula para o 6º ano que eu mostrei para o molecadinho, eu peguei o endereço do molequinho, saí fora da terra, coloquei o endereço dele, daí a câmera foi, tum, achou a casa dele. Ele falou, nossa, professor. Eu falei, então, meu amigo, isso aí é tecnologia hoje, tá? Vamos ver se na próxima aula a gente... Exatamente, não tem onde saber onde eles refinam, como que quais são as vias de acesso, entendeu? Porque senão o país ele fica com a defesa dele muito fragilizada, tá bom? Daí é o seguinte, gente, com essas informações que vocês têm, com aquilo que foi falado no vídeo, tá? Eu acho que já é suficiente para vocês conseguirem responder esse forms. Então eu vou dar o forms para vocês responderem, tá bom? Então, calma lá. Eu poderia mandar por e-mail de vocês, mas eu não vou mandar, não. Eu quero que cada um consiga pegar aqui na nossa aula. E já, agora mesmo, já entrar e já responder e já se livrar dessa primeira atividade que vai ser colocada para todo mundo vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Olha o link. Todo mundo está vendo esse link aí? No chat. Isso aí, Amandinha, você é mulher, cara. Todo mundo está vendo aí? Quem viu, ergue a mãozinha e pode, então, se despedir da nossa aula. Tá bom? Tá bom? Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Boa noite. Tchau, Fala, gente. Boa mano. noite. É nóis. Tchau, rapaziada. É só clicar no link e ir lá responder e acabou a nossa aula de hoje. Boa noite, Michele. Tchau, Giovana. Precisando, Giovana, manda e-mail para mim. Tá bom? Não esquenta, não. Precisou, manda e-mail, fala no chat e não fica com dúvida, não. Tá bom? Falou, então. Tchau, Amanda. Tchau, Isabelle. Tchau. Rapaziada, façam lá para não ter que fazer depois, tá bom?
Professor, não achei o código, não consegui, o meu saiu sem querer. Ah, mas tá lá ainda, tá lá no chat. Eu coloco de novo você. Ah, quando vai ser a próxima aula, Amanda? Eu vou acompanhar as aulas. Ela tá perguntando. Tá, e agora? Conseguiu achar? Consegui, obrigada. Quando que a gente tem aula? Quando tem aula no CMSP, eu acompanho e marco uma aula dessa aqui pra gente. Tá bom? É assim que funciona. Bye, bye. Quer falar comigo, Michele? Agatha? Abimael? Fala, Abimael. Conseguiu responder? Teu problema? Abimael? Então, tá bom. Ô, professor, Pode falar. eu entrei, aí apareceu assim, ó, permissão necessária. Este formulário só pode ser visualizado somente pelos usuários da organização do proprietário. Ah, você não entrou com o e-mail do CMSP, né? Ah, eu entrei com o meu normal. Não, entra com o do CMSP. Tá bom? É o e-mail que você usa aqui, não é? Hein, Agatha? Ah, eu uso o meu normal, nem tudo. Não, é que lá tá limitado ao pessoal só que participou dessa aula. E você participou dessa aula, não foi com o e-mail do CMSP? Não, com esse que eu tô agora mesmo. Então, com esse que você tentou entrar, esse é da Microsoft que você tem? É, Ah, é que lá tá liberado para o Google. Então eu vou acertar lá, daqui a pouco você entra, tá bom? tá bom. Daí Obrigada. vai dar para entrar com qualquer e-mail. E você, Abimael, mesma coisa? Bom, então tá bom. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.